porque não vota, porque aí os telefones começam a tocar, porque tem pressão externa. Pressão externa? Pressão de alguns ministros do STF. É assim que funciona a debilitada democracia brasileira. Nós decidimos na segunda-feira, com a liderança dos presidentes de partido, liderado pelo Valdemar, que fez contato na terça-feira, às 10 da manhã, com o presidente do União Brasil, Rueda, que foi por Zoom, e fisicamente com Ciro Nogueira. Nós precisávamos organizar a estrutura em cima partidária, porque para ir para uma guerra que nós iríamos, não dava para ir sem retaguarda do primeiro pelotão. E o primeiro pelotão, numa democracia, são os presidentes partidários. Uma vez os três alinhados, nós decidimos, pela ocupação das duas casas, organizadamente, estrategicamente, depois de uma coletiva de imprensa, pós a prisão do nosso eterno presidente Bolsonaro, uma prisão injusta, ilegal. Não vou falar o que você já falou aqui para todos os seus telespectadores, que já sabem tudo o que nós pensamos sobre a prisão do presidente Bolsonaro. Fizemos a coletiva na rampa do Congresso Nacional, uma coletiva, uma cena pouco vista nessa casa, emblemática, para dar um recado claro da nossa insatisfação com os crescentes abusos do Poder Judiciário, com as nossas insatisfações da casa e com a insatisfação de uma prisão injusta de um presidente honesto, que nunca roubou R$1 desse país e que está preso domiciliarmente injustamente. Fizemos a nossa denúncia ali e dali ocupamos as duas mesas diretoras. Para que isto? Primeiro, a gente precisa entender que o Brasil só chegou até aqui porque nós temos um problema que levou, ao longo da nossa, desde a redemocratização para cá, mudanças na nossa Constituição que deixou o Congresso Nacional refém do Supremo Tribunal Federal. Hoje, eu não tenho medo de dizer, e falo isso em alto e bom som, parlamentares, deputados e senadores, são muitas das vezes em votações nessa casa chantageados por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Não são todos. E eu não estou falando contra a instituição do Supremo Tribunal Federal, antes que alguém distorça o que eu quero dizer. Estou falando contra algumas figuras do Supremo Tribunal Federal que prestam desserviço à democracia brasileira, pressionando em votações, não é só sobre votações, sobre qualquer votação que trabalhe e circule no ambiente do judiciário brasileiro, alguns deles chantagiam, ligam, pressionam para aqueles que têm seus processos lá. Por isso, é difícil da gente pautar um monte de coisa nesta casa. Entre elas, a anistia, que eu ouvi de todos os líderes numa reunião aqui, inclusive os líderes da esquerda, que as penas aos presos do 8 de janeiro, até para os da esquerda, são excessivas. Ora, se são excessivas, resta o quê? Anistia. É o que diz a nossa Constituição. Mas por que não votam? Porque aí os telefones começam a tocar, porque tem pressão externa. Pressão externa? Pressão de alguns ministros do STF. É assim que funciona a debilitada democracia brasileira. Falo e repito, é assim que funciona as ameaças, as chantagens com alguns parlamentares. Para resolver esse problema, o que a gente tem que fazer, o Figueiredo? Mudar o foro, tirar o foro privilegiado, que em algum momento foi pensado para uma proteção, para dar mais autonomia aos parlamentares. Então, o que nós acordamos aqui? Nós vamos votar. E aí não foi um acordo feito. A imprensa aí, algumas imprensas distorceram. Porque a gente não queria fazer a ocupação para chantagear presidente de Câmara nem de Senado. A direita não é chantagista como a esquerda costuma ser. Nós somos ordeiros, nós somos da paz. Quando temos que guerrear, sabemos guerrear com tática, mas usar de uma ocupação para chantagear o presidente daqui ou lá, nós não iríamos fazer, porque não é um papel da direita isso. Nós queríamos usar a ocupação como instrumento de pressão. E para não ficar a leitura de chantagem, porque se você agir com chantagem com o presidente das casas hoje, a gente goste ou não, amanhã nós daríamos o direito à esquerda também chantagear. E nós não somos chantagistas. Mas não está havendo já, Sóstenes, chantagem da esquerda? Não, para mim... Você acabou de dizer que há mais do que chantagem, há ameaça. Não, para mim há chantagem sim do STF. Do STF? A esquerda eu não colocaria na conta da esquerda isso, Paulo. É que o esquerda e o STF às vezes parecem ser às vezes se misturam, concordo com você. Talvez nessa mistura você tenha razão. Mas eu
foco especial, porque esquerda e direita na política sempre vai existir e é necessário. Claro. É bom que... Senão vira ditadura. Nós não somos a favor, a gente quer o contraditório. Então, assim, mas você, a gente às vezes concorda e nem todo mundo pensa igual na direita, e graças a Deus, porque tem coisa que você fala que eu não concordo, já vi você também não concordando comigo. Este é o grande... Assim que é bom. O princípio da liberdade, não é? Então, o que acontece? Acho que existe, sim, essa chantagem feita pelo STF. Mas nós não poderíamos fazer esse instrumento com a ocupação que nós fizemos. Então, para blindar o presidente das casas, como é que foi o acordo feito? Fizemos um acordo dos líderes, dos partidos que decidimos ocupar. Tinha comando. O comando estava aqui, os presidentes. O líder desses partidos, que compõem a maioria das duas casas, decidimos que nós, na próxima semana, votaremos a mudança do foro. Vamos buscar o melhor texto para tirar as amarras, tirar as chantagens dos parlamentares, para a gente dar aos parlamentares total liberdade para votar com sua consciência, porque hoje muitos deles não conseguem fazê-lo. Após a gente mudar isso, votaremos em seguida a anistia. Este foi o acordo feito pelos líderes partidários. E nós então, aqui, o colégio... Deixa eu entender, deputado, que eu quero entender isso com precisão. Então foi feito um acordo com os líderes partidários para, na semana que vem, votar a questão do foro? Como é que é? A questão do foro seria na semana que vem? Semana que vem. Então, quais seriam os líderes, quais seriam os partidos? Vamos lá. Líder do União Brasil, líder do Progressistas, líder do PSD, que esteve presente, o PSD, olha que bacana. PL e Novo. PL Novo. Nós temos isso dá mais ou menos o quê? Uns 250 deputados? 250 deputados, mais ou menos. Não fiz a conta, mas dá por aí. Mas mais nós temos gente de outros partidos, que temos gente no Republicanos, temos gente no Podemos, nós temos... E acho que uma boa construção de texto... E aí, Paulo, eu já vou me antecipar aqui, porque vai ter gente da direita, porque nós temos, graças a Deus, temos divergente dentro da direita. Porque, neste momento, nós vamos ter que proteger, ser um pouco corporativo ao Congresso Nacional. Isso pode dar algum tipo de crítica e desentendimento. E eu preciso ser claro. Se a gente não tirar isso, vai ter gente dizendo que a gente vai querer proteger corrupto. Ora, corrupto para nós da direita, seja da direita, da esquerda, do centro, é corrupto, tem que ir para a cadeia. Por quê? Quando você muda o foro, nós vamos colocar um aditivo para proteger a casa, que só poderá começar esse tipo de investigação, de processo contra parlamentares com a devida autorização da casa. Quando a gente vê que é um caso de corrupção, a casa não segura, o povo pressiona e a gente autoriza. A gente vai ter que colocar mecanismo de proteção para a casa, porque senão nós mudaríamos do STF para alguma outra instância, somente. Nós vamos ter que mudar a instância e botar proteção para que os parlamentares, aqui nós autorizemos a investigação para que esses parlamentares se sintam confortáveis com votar com a consciência. Porque, tristemente, o problema do Supremo Tribunal Federal, às vezes, se estende a outras instâncias do Judiciário. Às vezes. Não com a mesma magnitude do STF, vamos ser muito honestos. Mas, às vezes, em alguma circunstância acontece. Então, assim, pode ter crítica da direita e nós vamos estar dispostos a receber. Mas esse é o caminho para a gente tirar essas amarras do Judiciário. Logo depois de votar o fim do foro, nós vamos votar a anistia. Logo em seguida, foi isso que nós combinamos os líderes. Estes líderes estaremos a semana que vem, já. Aliás, hoje eu tenho uma outra conversa com o presidente Hugo Mota, mas nós estaremos a semana que vem com os líderes. Já estamos começando a organizar o texto desta PEC, será uma PEC do fim do foro, e nós vamos votar na semana que vem para destravar o problema das amarras dos parlamentares. Trump voltou à presidência. E isso é um alívio, sem dúvida. Mas o que isso muda no Brasil? Nada, se ninguém fizer nada. A verdade é que a esperança não pode virar passividade. As coisas não vão se resolver sozinhas. E muito menos com textão e xingamento nas redes sociais. Não espere que alguém venha salvar o país por você. Se você não agir, ninguém vai. Eu estou fazendo a minha parte. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. Mas sem apoio, esse trabalho simplesmente não continua.
Quer saber como pode ajudar sem sair da sua rotina, sem sair da sua vida? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com apenas $5 por mês você mantém esse trabalho vivo. Se você puder mais, considere a possibilidade de se tornar meu patrono Gold e tenha acesso ao meu grupo privado no WhatsApp, onde você participa das discussões que guiam o conteúdo e muito mais. A diferença entre quem só assiste e quem faz parte da mudança é a atitude.